Meus queridos irmãos, graça, misericórdia e paz do Senhor Jesus. Vamos aqui expondo a oração modelo ou a oração do Pai Nosso, como alguns conhecem. Esta é a terceira mensagem sobre a oração dominical, a oração modelo, a oração do Pai Nosso, como você quiser defini-la, a oração que o nosso Senhor nos ensinou. Eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia aí, no Evangelho de Mateus, capítulo 6, agora verso de número 11. Mateus 6, verso 11. Veja comigo o que diz o Santo Livro de Deus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Eu quero convidar você para mais esse momento de oração. Feche seus olhos, curve a sua fronte ante a grandeza, majestade e o poder de Deus para esse momento de oração ao Senhor. Meu Senhor, em nome de Jesus, abre o nosso coração, nosso entendimento para aquilo que foi lido agora, a fim de que a igreja seja fortalecida e edificada e os eleitos sejam chamados eficazmente das trevas para a luz, e que em tudo Cristo, nosso Redentor e Supremo Pastor, seja exaltado e glorificado. No nome dele nós oramos. Amém. Meus irmãos, eu não tenho a menor dúvida de que a maioria dos cristãos que recitam a oração do Pai Nosso não compreende o que significa dizer o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Eu creio que, afetados pela insegurança, desconhecimento da verdade da Escritura e nos últimos dias ou anos, pelos pressupostos do híbrido evangelho da prosperidade, parte significativa dos cristãos, muito embora recitem esta sentença, desconhecem-na completamente. O opúsculo Fé e Dinheiro, conheça a única moeda de troca que podemos usar com Deus, do bispo Edir Macedo, da Igreja Universal do Reino de Deus, o fundador da Igreja Universal do Reino de Deus, afirma que quem quiser gozar das riquezas materiais não pode esperar que suas orações, jejuns e vigílias o faça prosperar. Pois como alguém que não planta poderá ter direito de colher, seria no mínimo injustiça da parte de Deus fazer prosperar quem não tem coragem para plantar. São as regras impostas pelo próprio Deus. Quem não se submete a essas regras não tem direito à colheita, disse o bispo fundador da Igreja Universal, Edir Macedo, no seu opúsculo Fé e Dinheiro, conheça a única moeda de troca que podemos usar com Deus. Já no livro Doutrinas da Igreja Universal do Reino de Deus, volume 2, o mesmo fundador da Igreja Universal, o bispo Macedo, discorrendo acerca do valor da oferta como meio pelo qual o cristão, veja, o cristão pode constranger a Deus a abençoá-lo, afirma que a oferta é o instrumento pelo qual o ser humano se aproxima de Deus. Essa aproximação é desejada pelo Pai, que instituiu a oferta sacrificial, porque a dimensão de nosso compromisso com Deus pode ser medida pela intensidade de nossas renúncias pessoais. O Senhor deixou claro que nossa entrega deve ser total, envolve sacrifício de tempo e de dinheiro, disse o Edir Macedo. Para o bispo da Universal, ainda dentro dessa interpretação que se tem acerca do Evangelho da Prosperidade e da forma como eles entendem que o cristão pode levar Deus ao constrangimento para abençoar o seu povo, ele diz assim, que quando pagamos o dízimo a Deus, ele fica, pasmem,
na obrigação, porque prometeu, de cumprir a sua palavra, repreendendo os espíritos devoradores que desgraçam a vida do ser humano, atuando nas doenças, acidentes, vícios, degradação social e em todos os setores da atividade humana, os quais fazem o homem sofrer. Então Edir Macedo diz: quando somos fiéis nos dízimos, além de nos vermos livres desses sofrimentos, passamos a gozar de toda a plenitude da terra, tendo Deus ao nosso lado, nos abençoando em todas as coisas. Meus queridos, será que essas afirmações, elas são verdadeiras? Será que, de fato, essas afirmações encontram assento, amparo, estrutura, alicerce na Escritura Sagrada, na Palavra de Deus, no seu livro, que é autoritativo, que é inspirado, que é inerrante? Vejam, contudo, o que foi que o Senhor Jesus ensinou aos seus discípulos na oração modelo. Nós lemos aqui, Mateus capítulo 6, verso 11, o Senhor Jesus ensinou aos seus discípulos a orar dizendo assim: o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Meus irmãos, esta sentença contém alguns ensinos preciosos que colidem frontalmente com alguns princípios defendidos pelos teólogos da prosperidade, dentre eles o bispo Edir Macedo, da Igreja Universal do Reino de Deus. Inicialmente, é importante atentar para o contexto imediato da passagem que lemos para esta mensagem. Meus queridos, por compreender a ansiedade comum entre os seus discípulos pela provisão para a vida, o mestre os advertiu nos seguintes termos. Veja ainda Mateus capítulo 6, a partir do versículo 31 até o 34, o Senhor Jesus disse assim, ele fez algumas perguntas para os discípulos, elas não são muito interessantes e têm uma relação estreita com Mateus capítulo 6, verso 11. Veja, Mateus capítulo de número 6, verso do 31 ao 34, a Bíblia diz assim: portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Então o Senhor Jesus lhes disse: buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Meus queridos irmãos e amigos, o teólogo William Hendrickson, comentando esta passagem do Sermão do Monte, de forma especial a expressão o pão nosso de cada dia, nos deu algumas pistas do que o Senhor Jesus quis ensinar aos seus discípulos. Primeiro, ele afirmou que a expressão dá-nos nesse dia o pão para o dia em curso é o objetivo do Senhor Jesus. Ele está indicando que eles deveriam estar preocupados apenas com o pão cotidiano, com o pão diário, e ele os ensinou a orar por isso. Segundo, ele estava sinalizando que a expressão dar-nos nesse dia o nosso pão necessário, ou seja, o nosso pão necessário para a subsistência. Para William Hendrickson, aqui em Mateus capítulo 6, verso de número 11, o significado desta expressão, dar-nos a porção que é necessária para um só dia, é a indicação do que o mestre queria para os seus discípulos. O que se disse até aqui, disse William Hendrickson,
indica que, por meio desta petição, o Senhor Jesus ensina a seus discípulos a serem moderados em seus desejos e solicitações. Isso aparece de forma mais surpreendente no original, onde as palavras nosso pão diário aparecem no próprio início da petição. Nosso pão diário, dar-nos nesse dia, é que os discípulos de Cristo estavam ouvindo da parte dele. Ele estava ensinando a que eles pedissem o pão cotidiano e não estivessem pedindo luxos. Não me deis nem a pobreza, nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário, para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga, quem é o Senhor? Ou que empobrecido venha furtar e profane o nome de Deus. Está registrado lá em Provérbios, capítulo 30, versos 8 e 9, e é exatamente isso que o Senhor Jesus está ensinando aos seus discípulos ali. Portanto, meus queridos irmãos, está implícito aqui que o Senhor Jesus está ensinando aos seus discípulos a orar pelo pão cotidiano e está chamando a atenção deles a que não andassem ansiosos pelo dia seguinte, por aquilo que eles necessitariam para os dias posteriores, aquele dia que o Senhor havia acrescentado à vida deles. É importante, então, compreendermos de posse daquilo que ele ensinou aqui, o pão nosso de cada dia, dar-nos hoje, entendermos também as lições que Matthew Henry, ele extrai de cada palavra aqui em Mateus capítulo 6, verso de número 11. Ele apresenta aqui, meus irmãos, 6 lições que nós podemos retirar de Mateus capítulo 6, verso de número 11. E a primeira lição é que pedimos pão. E isto aqui nos ensina a sobriedade e a temperança. Pedimos pão, meus queridos irmãos, e não guloseimas. Nós não estamos pedindo algo supérfluo, mas aquilo que é saudável, mesmo que não seja agradável para alguns. Esta é a primeira lição. Pedimos o nosso pão, ou seja, esta é a segunda lição, e isso nos ensina honestidade e esforço. Não pedimos o pão da boca das outras pessoas, não o pão da mentira, não o pão da preguiça, mas o pão conquistado honestamente pelo trabalho. Terceiro, pedimos o nosso pão de cada dia. Meus queridos, isto nos ensina a não nos preocuparmos excessivamente pelo dia seguinte, como Jesus advertiu aos seus discípulos em Mateus capítulo 6, verso 34, quando disse, portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. O que o Senhor Jesus ensina aqui é o valor de dependermos constantemente da providência de Deus, como aqueles que vivem com poucos recursos disponíveis. Mas em quarto lugar, rogamos a Deus que nos dê o pão, não que nos venda, nem que nos empreste, mas que nos dê. Ou seja, até mesmo o maior dos homens precisa ser contemplado pela misericórdia de Deus no que diz respeito ao seu pão de cada dia. Mas em quinto lugar, nós oramos dizendo, não dê o pão, não só a mim, mas aos outros que o compartilharão comigo. Meus queridos, isto nos ensina a caridade e uma preocupação compassiva pelos pobres e por aqueles necessitados. Também sugere que devemos orar com as nossas famílias, nós e aqueles que fazem parte da nossa casa,
comemos juntos e, portanto, devemos orar juntos. Daí o valor da oração familiar, pedindo que nos dê, no plural, o pão. Mas, em sexto lugar, oramos para que Deus nos dê o pão neste dia. Isto nos ensina a renovar o desejo das nossas almas em relação a Deus, meus irmãos, assim como os desejos dos nossos corpos são renovados. Tão certo como vem o dia, devemos orar ao nosso Pai Celestial, entendendo que não poderíamos passar o dia sem oração, assim como não podemos passar o dia sem os alimentos. Meus queridos irmãos e amigos, compreender as razões anexas a esta petição é fundamental para a confiança na providência de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo ao jovem pastor Timóteo, o advertiu acerca do valor da piedade com o contentamento, o orientando da seguinte forma. Veja comigo aí, abra sua Bíblia na primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 6, a partir do versículo 6 e até o versículo 10, ele disse assim: de fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque não temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Então ele vai advertir a Timóteo dizendo, porque o amor ao dinheiro ou do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nesta cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Meus irmãos, de fato, o apóstolo Paulo ensina a Timóteo o valor da piedade com o contentamento, dizendo que é a grande fonte de lucro. Aos filipenses, com quem estabeleceu um relacionamento bastante afetuoso, ele terminou ratificando essa mensagem produzida a Timóteo, lá no capítulo 4 de Filipenses, a partir do versículo 10 e até o versículo 13, ele disse assim, veja, Filipenses capítulo de número 4, verso do 10 até o 13, está escrito, alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava a oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez, disse o apóstolo, Filipenses capítulo de número 4, verso 13, tudo posso naquele que me fortalece. Meus queridos, de fato, a compreensão do que o Senhor Jesus desejou ensinar aqui em Mateus capítulo 6, verso 11, quando nos disse, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, confere ao intérprete da Escritura a consciência de algumas lições preciosas registradas por William Barclay, quando disse que aqui em Mateus capítulo 6, verso de número 11, Deus nos diz que ele tem interesse por nosso corpo. Jesus nos mostrou isso e dedicou muito de seu tempo à cura de enfermidades físicas dos homens do seu tempo e satisfez a fome física de seus seguidores em várias oportunidades. Mas, em segundo lugar,
Esta petição ensinada em Mateus capítulo 6, verso 11, nos sinaliza a orar por nosso pão do dia presente, ou seja, ensina-nos a viver dia a dia e não estar ansiosos pelo futuro distante e desconhecido. Mas em terceiro lugar, por implicação, esta cláusula do Pai Nosso dá a Deus o lugar que ele corresponde. Ou seja, admite que de Deus é de quem recebemos o alimento necessário para manter a própria vida. Mas em quarto lugar, esta petição nos recorda da maneira extremamente sábia como opera a oração. Se alguém proferisse esta oração, depois ficasse, por exemplo, sentado esperando que o pão lhe caísse do céu, certamente, meu querido irmão e amigo, morreria de fome. O que nós percebemos aqui é que a oração e o trabalho devem ir de mãos dadas, que quando oramos, devemos nos dar a trabalhar para que nossas orações se tornem a realidade, ou seja, uma coisa não anula a outra. Enquanto você ora pedindo o pão, você busca o trabalho, bate nas portas, entrega o seu currículo, esperando que por sua providência e bondade, Deus opere na sua vida. Mas por fim, deve-se notar que Jesus não nos ensina a dizer: o pão meu de cada dia me dá hoje. Nossa oração deve ser: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. O problema do mundo, meu querido irmão e amigo, não é que não haja suficiente para o alcance de todos. Há bastante e de sobra, mas é o egoísmo que não deixa com que as pessoas sejam supridas em suas necessidades. Meus queridos irmãos e amigos, nós iniciamos a exposição desta sentença da oração modelo, afirmando que não são poucos aqueles que desconhecem o princípio ou o significado deste princípio da Escritura contido aqui em Mateus capítulo 6, verso 11, quando o Senhor Jesus disse: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E do que vemos até aqui, devemos aprender a depender de Deus no quesito da nossa provisão alimentar diária. Segundo, o fato de desenvolvermos vida de oração não nos isenta do exercício do trabalho cotidiano. A Bíblia ensina que se alguém não quer trabalhar, também não coma. A segunda de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, verso de número 10. Mas por fim, o ensino dos proponentes do híbrido evangelho da prosperidade, que inclui o bispo Edir Macedo, fundador da Igreja Universal do Reino de Deus, e todos os seus discípulos, aqueles que têm divulgado e ensinado em nossa nação o híbrido evangelho da prosperidade. Este ensino desse híbrido evangelho é anticristão. Devemos dizer que ele é herético e até afirmar, segundo as Escrituras, que este ensino ele é diabólico, ele é demoníaco, porque propõe ao homem barganhar com Deus. Portanto, aprenda o valor da dependência. Portanto, aprenda o valor do contentamento em Deus, porque foi o Senhor Jesus que nos ensinou a orar e dizer: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Que Deus, pois, por sua graça e poder, aplique a sua palavra ao nosso coração. Eu quero orar com você e por você nesta hora. Feche os seus olhos e clamemos aos céus, aquele que é providente, bondoso e poderoso e que pode nos visitar, nos dando o nosso pão cotidiano. Feche os seus olhos para esse momento de oração.
meu Senhor, em nome de Jesus. Há pessoas aflitas e angustiadas, algumas com excesso de passado, outras com excesso demasiado do futuro, que se angustiam por não saber o que comerão no dia de amanhã. Ensina-los, ó meu Senhor, a que tenham contentamento com piedade. Ministra graça no coração dessas pessoas ansiosas e preocupadas, demasiadamente preocupadas com o dia de amanhã, a fim de que aprendam a orar e a dizer: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Que a tua palavra, meu Senhor, seja aplicada a cada coração e gere paz sem fim, pois nós oramos no nome de Jesus. Amém. Deus, pois, aplica a sua palavra ao nosso coração.